trabalho para ficar ali passando no computador. Ou caso você se incomoda. Como você está me olhando? Posso lá? Ah, vai, eu fiz, vai. Tá. Eu não estou muito bem hoje não, eles conseguem dizer assim, ô, Jana, dá uma... Como assim não está muito bem? Então tá ótimo hoje. Ah, é? Eu não sei. Falei bom dia na hora de Nossa, boa tarde, eu tô Você é meio... muito gentil. Ah, Se você fala que ela tá O ótima, Vitor chegou aqui e ótima falou assim, vida, pô, nossa, você, como é que foi que ele falou pra mim? João? você tá acabado. Coisa dissoante, né, de Vitor. Ela não conseguia acompanhar eu olhando, ela entrou assim me olhando. Tá. Eu, Foi do lado aqui, né? A pessoa É, realmente volta. tá. Não, beleza, só pra mim você tá aqui. trabalha no Fundamental 2 com 80 turmas. É, eu sei. Mas olha só, agora a gente vai ver algumas coisas mais técnicas, tá? Assim, são... Beleza? Basicamente, a propriedade básica de integral que eu vou passar, como eu disse, são coisas mais técnicas, assim, que eu vou passar meio... E semana que vem vamos ver o termo fundamental do cálculo. Então, isso aí é um lema cuja demonstração é um lema, um corolário, enfim, um corolário direto daqui, mas esse lema, a demonstração são contas mesmo, tá? Tipo assim, contas aritméticas. Então não coloquei aí, enfim, porque ele também é bem intuitivo e também aquilo que eu já falei, tá? Se a gente pegar uma partição que é um refinamento da outra, ou seja, uma está contida na outra, beleza? Então a gente aumenta a integral inferior e a gente diminui a integral superior, aquilo que eu já falei, beleza? Então a P está contida na Q, significa que a P tem menos números, menos pontos do que a Q, beleza? Então nesse sentido a gente diz que a Q é um refinamento da P, beleza, pessoal? Então isso aqui é bem intuitivo. Alguma dúvida nisso? Então a gente vai ter também que o conjunto das somas inferiores é limitado superiormente. O conjunto das somas inferiores, né? E o conjunto das somas superiores é limitado inferiormente, beleza? Em particular, qualquer soma superior, eu não botei aí, mas também é um resultado imediato. Qualquer soma superior é uma cota, qualquer soma superior é maior ou igual do que qualquer soma inferior, tá? Que também é uma coisa que é uma conta aritmética, beleza? Certo? Então, significa, por que esse conjunto é limitado superiormente, de forma imediata? Porque esse conjunto aqui primeiro é o conjunto das somas inferiores. Porque qualquer soma superior é uma cota superior para esse conjunto. Beleza? Porque qualquer soma inferior, como eu falei, é maior ou igual do que qualquer soma inferior. Então, uma soma superior fixa é maior do que todo o conjunto de somas. Então, ele é uma cota superior. Da mesma forma, qualquer soma inferior é uma cota inferior para esse conjunto. Beleza? Certo? Então, esse conjunto é limitado superiormente das somas inferiores e o das somas inferiores é limitado inferiormente. Isso garante uma coisa que eu já falei, que a integral superior e a integral inferior sempre existem. Porque isso vem da propriedade do supremo e do ínfimo, né? Analogamente. Se esse conjunto é limitado superiormente, pela completude de R ele tem um supremo, existe um supremo, que é a integral inferior. Se esse conjunto é limitado inferiormente, pela completude de R, ele tem um ínfimo, que é a integral inferior, beleza? Então, isso aqui são contas mesmo, e é isso, garante as propriedades básicas que a gente vai usar para demonstrar alguns teoremas, certo? Tranquilo? E a gente vai basicamente demonstrar no final de hoje que toda função contínua é integrável. Para isso, a única coisa mais, assim, um pouco mais difícil, que a gente vai precisar de um conceito de continuidade sobre o qual a gente não falou ainda, mas vocês devem ter ouvido falar talvez, que é o conceito de continuidade uniforme. Já ouviram falar nesse nome? Eu assim, acho que sim. Tá, vamos... Eu acho que não. Tá, vamos lá. Vai, mas aí tem algumas coisas antes, meio
Bom, esse teorema, esse teorema é bem importante, tá? Quer dizer, é um lema, né, como eu estou dizendo. Porque ele é usado para demonstrar várias propriedades, tá? De existência, de integral e tal. Então ele vai dizer o seguinte, que a função é integrável, está faltando aqui C e somente C, tá? A função é integrável, C e somente C, também acho que ele é bem intuitivo. C e somente C para todo epsilon, existe uma partição de A, tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que a epsilon, beleza? É um lema que ele é um lema técnico também, mas ele é importante porque ele é muito usado para demonstrar coisas de integral de rima, tá? Então, o que esse lema está dizendo? Que isso é uma condição necessária e suficiente para a integral existir, tá? Lembrando a construção de integral. Qual é a condição de integral? Qual é o critério que rima diz que a integral existe? É a aproximação por cima ser igual à aproximação por baixo, quer dizer, né? Ela ir para o mesmo valor da aproximação por baixo. Tranquilo? Então, eu estou pegando uma aproximação por cima e uma aproximação por baixo, e eu estou falando que a diferença entre essas aproximações fica tão pequena quanto eu queira. Tranquilo? É isso que está. Para todo epsilon, eu consigo uma aproximação de tal maneira que a diferença entre a por cima e por baixo é menor que aquele epsilon. Então essa diferença fica tão pequena. Então significa que se fica tão pequena quanto eu queira, a aproximação por cima está colando com a aproximação por baixo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Pode? Vitor? Tranquilo. Tá. Então vai. Aí a demonstração, C e somente C. Então na ida, eu estou usando por hipótese, né? A hipótese é que a função é integrável, beleza? Certo? Então vai. Então, e eu quero mostrar, a tese é isso aqui. Então, como a função é integrável, por definição de integral, isso aqui acontece, tá? Qual é a definição de integral? A integral inferior é igual à integral superior. A integral inferior é esse supremo aqui. A integral superior é esse ínfimo aqui. Que, como eu falei no slide anterior, esse supremo e esse ínfimo sempre existem, tá? Mas eles podem ser diferentes. Tranquilo? O que eu tenho aqui, por hipótese, é que eles são iguais. Tá beleza? Né? Ô, Vitor, só Ah, tá, é menor que epsilon, show. Isso. Beleza? Alguma dúvida nisso? Tá? Então, agora eu vou pegar um epsilon, certo? Beleza? Tranquilo? Agora eu quero pegar um epsilon e quero mostrar que existe uma partição tal que isso aqui aconteça. Alguma dúvida? Tá, então aqui eu peguei um epsilon e isso que eu escrevi aqui, essa desigualdade aqui, é uma consequência da propriedade supremo e de ínfimo. Tá legal? Que propriedade é essa? Que a gente demonstrou em análise 1, que também é um lema sobre supremo e ínfimo, que é bem assim, útil para demonstrar coisas. Que é aquela ideia que um elemento é supremo de um conjunto C para todo epsilon, certo? Que eu tomar, né, por exemplo, esse S aí, é supremo do conjunto se para todo epsilon que eu pegar, existe um elemento do conjunto entre S menos epsilon e S. Aquela coisa, a ideia do ínfimo ser um ponto de aderência, né? Então, ele pode não pertencer ao conjunto, mas qualquer epsilon que eu mandar para trás, ele vai interceptar o conjunto, beleza? E o ínfimo é a mesma coisa, se eu andar para frente, ele vai interceptar o conjunto. Alguma dúvida nisso? Lembra? É um lema bem importante assim de supremo, né? O elemento é conjunto, um S é supremo do conjunto, C somente C, ele é cota superior e para todo epsilon existe um elemento pertencente ao conjunto entre o S e o S menos epsilon, tá? E analogamente para ínfimo. Alguma dúvida nisso?
Então é isso que eu estou usando aqui, tá? Essas duas propriedades juntas. Então esse S aqui, que é o valor da integral, né, o valor numérico da integral, ao mesmo tempo ele é o supremo desse conjunto e ele é o ínfimo desse conjunto, tá legal? Certo? Então, quem é esse conjunto? É o conjunto das somas inferiores. Então, como ele é o supremo desse conjunto, existe um elemento desse conjunto, ou seja, uma soma inferior entre S e S menos Y. Tá? Que obviamente o epsilon sobre 2 é aquele velho macete do é fácil ver que, né? Beleza? Nossa. Tranquilo? Mas enfim, é só para no final vai dar epsilon, como vocês já sabem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, aqui, essa parte, eu estou usando o fato de que S é o supremo do conjunto das somas inferiores, tá? E essa parte, eu estou usando o resultado análogo para ínfimos e usando o fato de que S é o ínfimo das somas inferiores. Beleza? Tá? Então, como eu disse, se eu andar um pouquinho para frente, no caso, epsilon sobre 2 para frente, eu encontro um elemento do conjunto aqui no meio. Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Bom, aí o que falta? Falta refinar essas partições, porque aqui eu tenho uma P1, P2, por quê? Porque isso aqui, o que isso aqui me garante é que tem uma soma inferior que vem de alguma partição, e tem uma soma superior que vem de uma partição, mas podem ser partições diferentes. E aí eu tenho P1 e P2, tá legal? Só que o que eu faço? Eu refino, então eu pego a união das duas. Se eu tenho duas partições P1 e P2, e eu pego uma partição P, que é a união das duas, então essa partição refina ao mesmo tempo P1 com P2, porque tanto P1 como P2 estão contidas nela. Então, pelo lema que estava no slide anterior, vai valer essa desigualdade aqui, tá certo? Beleza? Ficou claro isso? Tranquilo? Então, desse lado de cá, eu tenho, como P é um refinamento de P1, vai valer isso aqui, certo? Do lado de cá, eu tenho, como P é um refinamento de P2, vai valer isso aqui, né? Os refinamentos das partições aumentam as somas inferiores e diminuem as somas superiores. Tranquilo? Então, essa soma inferior aqui de F em relação a P é menor ou igual que a soma superior de F em relação a P, e ambas estão contidas no intervalo entre S menos epsilon sobre 2 e S mais epsilon sobre 2. Isso significa que a diferença entre elas é menor que o complemento desse intervalo, que é epsilon. Vai. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tá na boa? Volta aí, ninguém respondeu. Tá na boa? Sim. Então isso é a ida. Posso passar para a volta? Tá. Então, na volta, eu tenho como hipótese isso aqui, tá? A hipótese é que para todo epsilon existe uma partição tarará. Eu vou supor, por absurdo, que ela não seja integrável. Tranquilo? Beleza? Então, como eu disse, sempre vai valer que a integral inferior é menor ou igual que a integral superior. Tá? Mas, como eu estou supondo por absurdo que ela não é integrável, então a integral inferior é diferente da integral superior. Então, ela vai ser estritamente menor do que a outra. Beleza? Tranquilo? Certo? Bem, então esse menor aqui no meio dessa desigualdade vem da hipótese de absurdo, tá certo? E isso aqui vai valer para toda a partição, concorda? Por quê? Por definição, isso aqui, a integral
inferior é o supremo das somas inferiores. Então, né, a integral inferior está aqui, todas as somas inferiores estão à esquerda dela, certo? Beleza? As somas superiores estão à direita da integral superior, porque a integral superior é o ínfimo das somas superiores. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, pronto, aí morreu. Aí basta eu pegar um epsilon que seja menor do que essa diferença, tranquilo? Né? Porque o que isso aí está dizendo? Valeu. O que isso aqui está dizendo? A integral inferior está aqui, a integral superior está aqui, beleza? Foi mal. A integral superior está aqui, tranquilo? E todas as somas superiores estão aqui, todas as somas inferiores estão aqui. É isso que essa desigualdade está dizendo. Então, basta eu pegar um valor de epsilon menor que essa diferença, tá? E aí, o que vai acontecer? Se eu pegar qualquer cara daqui, a diferença entre eles vai ser maior do que esse epsilon. Perceberam? Tá, então vai. Pronto, então o que vai acontecer? Esse epsilon zero aqui que eu chamei, né? A diferença vai ser maior para toda a partição, contradindo a hipótese, tá? Beleza? Então, mas essa demonstração por absurdo, ela está bem no espírito do que o teorema fala, certo? Que para a função ser integrável, eu tenho que conseguir, né? Eu vou precisar que a diferença entre a aproximação por cima e a aproximação por baixo seja tão pequena quanto eu queira. Então, no caso, elas ficam separadas, elas não conseguem se aproximar. É isso, a ideia dessa demonstração é isso. Show? Ô, Vitor, no final, tipo, a hipótese para fazer a volta é que não é integrável. Isso. Certo? Porque na volta a tese é que é integrável. Sim. Então, estou pegando a hipótese de absurdo, a negação da tese. Beleza. Aí, eu só não entendi, quer dizer, eu entendi, eu só não processei essa última parte, que tipo, se você pegar um epsilon entre menor do que esse intervalo, você garante que a subtração vai estar ali no meio, né? Tipo, do intervalo. A subtração é esse comprimento aqui, que é maior do que o epsilon, entendeu? Sim, mas por que o intervalo ser maior resolve a questão? Que é isso em que eu não... O intervalo ser maior do que o quê? Esse intervalo aí, quando você falou assim, você terminou dizendo qualquer intervalo que eu pegue para além desses, qualquer cota que eu pegue sem ser o ínfimo e o supremo, quando eu faço a diferença é maior do que o epsilon. Não, poderia ser até o ínfimo e o supremo. Não, beleza. Mas aí a minha pergunta é, por que tem que ser maior do que o epsilon? Isso que eu... Porque a hipótese é isso aqui, eu estou negando a hipótese. Ah, tá. Você está dizendo que a hipótese é que o supremo menos o ínfimo vai ser menor do que esse epsilon. Isso, eu estou chegando à conclusão que e é aí maior. quando você pega o supremo e o ínfimo e faz, você já dá maior do que o epsilon em qualquer outra das cotas. Isso. Ah, tá. Era isso que eu estava tentando fechar na minha cabeça e não tinha fechado ainda, que eu tô mais lenta que a Juliana, certeza. Não, mas foi ótimo tu ter perguntado, porque agora eu entendi melhor. Que eu tô aqui Mas e agora, fechou? mais pra lá do que pra cá. Foi. Pra mim. A questão é o seguinte, porque o que leva a essa conta aqui é eu supor que a função não é integrável. Se a função fosse integrável, isso aqui não seria um intervalo, seria um ponto. Entendi. Então não poderia... Você está tratando como intervalo porque você está supondo que não é integrável. Isso. E aí você vê que, beleza, eu estou chamando isso de intervalo, mas quando eu faço a diferença, ainda assim, ela não é... Se não é integrável, essa diferença aqui é um número positivo. Sim. Se ela fosse integrável, essa diferença seria zero. Então não poderia pegar esse epsilon. Entendi. Entendeu? É isso, fechou? Fechou. Vai lá. Pra mim, fechou. Agora, propriedades básicas, como eu falei, uma parte meio burocrática. Bom, aí vamos falar sobre essa coisa aqui. Tá.
Então, agora, gente, o nosso objetivo é demonstrar que toda função contínua é integrável, tá? Aí a gente precisa desse conceito de continuidade uniforme, que é um conceito que não tem, assim, uma interpretação geométrica muito evidente, tá? Mas basicamente, eu vou explicar a definição, mas basicamente, uma função uniformemente contínua é uma função que não pode, ela é contínua e ela não pode variar muito, porque senão o que acontece? A função uniformemente contínua, a definição de continuidade usual é a seguinte, vou escrever aqui embaixo, que para todo epsilon maior do que 0, quer dizer, peraí. Primeiro, na definição usual de continuidade, eu fixo um ponto pertencente ao domínio, beleza? E aí, para esse ponto fixado, para qualquer epsilon que eu pegar, eu vou encontrar um delta, tal que x menos x0 é menor do que delta, implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon, beleza? Essa é a definição normal de continuidade, tá? A definição de continuidade uniforme, basicamente, então, quer dizer, o que é importante aqui é que eu escrevi esse x0 pertencente a D antes. Então, e na continuidade uniforme eu não tenho esse x0 pertencente a D antes, tá? Beleza? Então, esse delta que está aqui, volta. Esse delta que está aqui depende do x0. Então, eu tenho um x0, tá? Aí eu tenho um epsilon. Aí eu pego aquele x0 e pego um epsilon. Beleza? Aí eu escolho um delta que depende do x0 e do epsilon. Certo? Então, se eu pegar um outro valor de x0, vai ter um outro delta. Tranquilo? Certo? Na continuidade uniforme, esse delta não depende do x, ele depende só do epsilon. Então, por isso que é uniforme. É como se eu conseguisse recobrir com a mesma bolinha de raio delta, independente do epsilon. Tranquilo? Isso, por exemplo, uma função que não é uniformemente contínua é 1 sobre x. Uma função que tem uma assíntota vertical. Tranquilo? Certo? Por quê? Porque para o mesmo valor, porque como ela vai ficando cada vez, vê se dá para visualizar isso. Como ela vai ficando cada vez mais inclinada, para o mesmo valor de epsilon, para o mesmo epsilon, que eu pegar aqui no contradomínio, eu vou ter que ficar pegando um delta cada vez menor, para compensar o fato de que, né, quando você se aproxima do zero, ela está variando cada vez mais. Deu para visualizar isso? Então, se eu pegar, para essa função, 1 sobre x, tá? Se eu pegar um epsilon, um valor, né? Se eu pegar um x0, né? Vou até desenhar aqui. Se eu pegar um valor de x0 aqui, beleza? O y0 vai estar aqui, tranquilo? Se eu pegar, vou botar aqui x1. Se eu pegar um x2 aqui, o y1 e o y2 vão estar aqui, beleza? Certo? E aí eu pego nesse y1 e nesse y2 o mesmo epsilon. Tranquilo? Beleza? O delta que eu tenho que pegar aqui vai ser muito menor do que o delta que eu tenho que pegar aqui, perceberam? Para a imagem caber dentro desse mesmo raio epsilon. Deu para ver isso, todo mundo? Tá? Beleza? E, sobretudo, esse delta, para esse mesmo, se eu for subindo isso aqui, ou seja, se eu for aproximando esse valor de x da origem, tranquilo? Esse delta vai tender a zero. Então, eu não consigo um delta uniforme. Essa é a ideia. Tranquilo? Porque não vai ter um delta que
sirva para todo mundo justamente porque o delta tende a zero. Qualquer função de primeiro grau, você pegar um epsilon e delta fixo. Sim, E aí, exatamente. tipo assim, que a inclinação tá ficando muito Isso. maior, no caso, Aqui, com esse e aqui, conforme quando ele deformação. tá mais na horizontal, a inclinação tá Tá menor. menor, e aí então você tem que pegar um Isso, negócio maior. isso. Mas o que é relevante é que quando eu chego aqui, eu tenho que pegar um negócio menor. Não, sim, eu entendi. Porque aí ele não vai ter um ínfimo, esse delta. Para um mesmo epsilon fixo, eu não vou conseguir um delta positivo que sirva para todo mundo. Entendeu? Porque qualquer delta que eu escolher vai ter Já algum sabe. valor de x para o qual aquele delta não serve. Entendeu? Que eu fico com deltas, para o mesmo valor de epsilon, eu fico com deltas arbitrariamente pequenos. Deu para acompanhar? Tá? Então, a ideia de continuidade, a palavra uniforme é por isso. Ela não pode ter uma variação, ela tem que ter uma variação controlada, num certo sentido. E essa aqui, ela tem uma variação, né, que ela fica muito grande. A gente consegue falar que a seno e a cosseno são uniformemente contínuas? São seno, cosseno, dentro de... Mas aí tem que ver dentro de que domínio. Seno e cosseno são. Mas, por exemplo, polinômio dentro de um domínio limitado, ela é uniformemente contínua. Ah, Tá? tá. Porque Função senão... dentro de um domínio, função dentro de um compacto, eu acho que é... esse é o próximo teorema. Toda função contínua no intervalo compacto é uniformemente contínua. Exatamente, que é o caso do polinômio. Beleza? Tinha lido, não? Tá escrito. Não, mas eu acho que é porque eu tô com a imagem na cabeça e a imagem é mais fácil. Tipo, você imagina uma função qualquer. Aí você pega, tipo, é mais fácil desenhar. Se a gente pegar uma função assim, ó, Tá alguma pegando coisa aí? assim, Tá. e uma... aquele Chega só um pouquinho mais pra cá. Não, acho que só pela ideia vocês vão ver. Aí dá pra ver. A gente Não, é ensina pelo a galera vídeo. lá, não. Só faltou É até verdade, aqui, não, não isso dá aí. pra ver. Eu tenho vídeo, peraí. E vem Acho pra que esse cá, aqui é pessoal azul. ver também. Não, foi. Ah, foi? Acho que sim, né? Aham. Aí, por exemplo, a função vai ser uniformemente contínua se a gente... É o mesmo delta que a gente está pegando aqui, vai fazer sempre o mesmo desenhozinho. Se acontecer alguma coisa do tipo assim, ó, Isso. pode ser uniformemente contínua. Então ela tem que estar sempre num Eu já tô num pensando intervalo. em Mas se retas você conseguir paralelas. um intervalo compacto, você sempre vai conseguir colocar um delta gigante aqui que ele vai arrastar a função toda. Aí, tipo, no intervalo compacto, toda a função é Perfeito. uniformemente contínua. Isso mesmo. Toda função Eu só contínua é perguntei uniformemente porque dá uns contínua. aparecidos falando depois, eu... Ah, tá. viu? Não tava. Então, porque olha só, Olhei. o polinômio, por exemplo, se eu pegar um polinômio num domínio, no R, por exemplo, você não conseguir fazer isso que o Carlos falou, entendeu? Porque ela vai para o infinito, então não vou conseguir fazer isso. Essa cobertura uniforme, né? Beleza? Então, o que o teorema diz é isso Você aí. consegue controlar o negócio. Toda função contínua num conjunto compacto, num domínio compacto, é uniformemente contínua. Vai. Demonstração. Então, essa demonstração é legal porque eu adoro quando tem que negar as definições de continuidade, que é todo um exercício de pensamento, né? Assim. Então, olha só. Agora, né, eu tenho por hipótese que ela é contínua num conjunto compacto. Eu vou usar isso na demonstração, essas duas hipóteses, tá? Ela é contínua num conjunto compacto. E a tese é que é uniformemente contínua. Esse é o tipo de demonstração que é um exercício de lógica, quase, tá? Então, é por absurdo. Eu vou negar a tese. Tranquilo? Certo? Então, qual é a negativa da tese? Olha só, o que a tese diz? Para negar isso aqui, a gente tem que ir negando por partes, tá? Né? Porque senão a gente se embola. Então, o que a tese diz? Que para todo epsilon acontece alguma coisa, certo? Então, vamos por partes, por enquanto, não importa qual é essa coisa, tá? Mas qual é a negação
para todo epsilon acontece alguma coisa. Existe um epsilon para qual aquela coisa não acontece. Concordam? Então existe um epsilon zero tal que. Agora vamos olhar qual é a coisa que não pode acontecer, certo? Então, o que seria isso? Existe um delta tal que tarará. Então, existe um epsilon tal que. Para todo delta, beleza? Isso aqui não vai acontecer. Aí continuando aqui. O que isso aqui diz? Que existe um delta para o qual vale essa implicação, certo? Tranquilo? Então, para todo delta, essa implicação, o que eu estou falando aqui? Essa implicação aqui não vai valer para nenhum delta. Tranquilo? Beleza? Então, tem que lembrar agora qual é a negação de P implica Q. Certo? A negação de P implica que P implica que é P e não Q. Tranquilo isso, pessoal? Certo? Porque P implica que é sempre que P acontece, Q acontece. Negação disso é o quê? Existe um caso no qual P acontece e Q não acontece. Tá? Então é isso aqui que eu estou falando. Em linguagem lógica, tá? Beleza? Tranquilo? Negação, que é esse símbolozinho aqui que a galera usa, de P implica que é equivalente a não ter. É P e não Q. P e não Q. Tranquilo? Então é isso que está escrito aqui, ó. O que é P? É isso aqui. O que é Q? Isso aqui. Então aqui eu tenho P, existe um X e um Y menores do que delta, e não Q. É que você particulariza, né, para fazer. Eu particularizo justamente, porque existe um caso no qual vale P e não Q. Tá. Então, então a gente tem que particularizar. É a mesma ideia de contra-exemplo, achar um que não... Sim. Por quê? Porque eu estou querendo, exatamente, eu estou querendo mostrar que não vale uma implicação. Então eu estou dando um contra-exemplo. Então, esse X, por isso que eu estou botando X delta e Y delta. Porque é para aquele delta, para todo delta, qualquer delta que eu pegar, eu vou conseguir um contra-exemplo daquela implicação. Então é por isso que eu poderia não ter colocado esse índice delta, ele é só para eu acho que é mais fácil de entender, porque esse X e esse Y não depende do delta que eu vou escolher. Beleza, pessoal? Show? Vai. Então, beleza, isso aí foi a negação. Agora, a gente vai trabalhar com as duas hipóteses. Né, que a função é contínua, agora a gente vai trabalhar, vai usar muito essas duas hipóteses conjuntamente, que a função é contínua e que o domínio é compacto, tá? Então tem que lembrar propriedades de funções contínuas e cônjuges compactos. Então, agora eu vou discretizar esse delta, porque discretizar esse delta me permite, eu vou usar propriedades relacionadas com sequências. Tranquilo? Tá? Quando você fala discretizar, tirar do discreto? Não. Discretizar é no sentido que isso aqui vale para todo delta, concorda? Se isso aqui vale para todo delta, eu posso me dar ao luxo de, dentro desse universo para todo delta, escolher um conjunto discreto que tenda a zero. Porque aí eu vou ter sequências convergentes. Sempre isso vai me dar coisa. Interessante, tá? Então discretizar é isso. Tá. Né? Porque é para todo delta, então eu vou pegar delta igual a 1 sobre n. Mas não precisa ser 1 sobre n, aqui é qualquer sequência que tende a zero. Mas por que eu peguei uma sequência? Porque tanto no caso de continuidade, quanto no caso de conjuntos compactos, tem propriedades de sequências que eu posso usar. Tá? Aquela que a gente aprendeu também em análise 1, que é caracterização de continuidade por convergência de sequência, lembram disso? Que diz o quê? A função é contínua no ponto C e somente C, toda sequência convergente no domínio é elevada numa sequência convergente contra o domínio, beleza? Então aqui, assim, 1 sobre n é irrelevante, o que poderia ser 2 elevado a menos n, beleza?
Aqui o importante é que dentro desse universo de para todo epsilon, eu estou escolhendo uma sequência tendendo a zero, tá? Então, tomando delta igual a 1 sobre n, eu vou pegar, para cada delta igual a 1 sobre n, tem um xn e yn, que seriam esses x delta e y delta aqui, tá? De tal maneira que isso aqui acontece. Aí encaixei isso aqui, tá vendo? Certo? Xn menos y é menor que delta, que é 1 sobre n, beleza? E f de xn menos y é maior ou igual que epsilon zero. Alguma dúvida? Então, isso que está escrito aqui é só a transcrição disso que está aqui, tá? Tranquilo? Aí, qual é o absurdo que isso vai gerar? Tem que explicar o que eu quero dizer com esse sem perda de generalidade, que é o seguinte. Agora tem que lembrar também de propriedades de conjuntos compactos. Tá legal? Então, uma propriedade de conjuntos compactos, que na verdade acho que é até aquilo que a gente usou como definição de conjunto compacto, lembrem só isso, é que toda sequência dentro do conjunto tem uma subsequência convergente para um elemento pertencente ao conjunto. Lembram disso? Por isso que um conjunto compacto tem que ser limitado e fechado. Certo? Porque se ele for limitado, qualquer sequência que está ali dentro dele tem uma subsequência convergente, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. Como ele é fechado, então essa sequência não pode fugir pela borda, porque a borda, a fronteira, está contida no conjunto. Beleza? Então, a propriedade básica de conjuntos compactos é essa. Tranquilo? Então, essas sequências que eu defini dessa forma, xn e yn, certo? Elas estão dentro do domínio da função, que é um conjunto compacto, tá certo? Beleza? Então, nada garante que essas sequências aqui são convergentes. Mas como elas estão dentro de um conjunto compacto, mesmo que elas não sejam convergentes, elas têm subsequências convergentes, cada uma delas. Tranquilo? Então, essa é a razão de estar escrito sem perda de generalidade, que eu posso assumir que os limites existam. Beleza? Porque, caso elas não sejam convergentes, eu posso substituí-las, respectivamente, por subsequências convergentes. E aí tudo vai valer da mesma forma, beleza? Então, esse sem perda de generalidade é que eu posso supor que elas sejam convergentes. Tá? Posso assumir que elas sejam convergentes. Certo? Beleza? E aí, como eu tenho isso aqui, ó, xn menos yn menor que 1 sobre n, então os limites têm que ser iguais. Alguma dúvida? Certo? Beleza, pessoal? Sim, porque eu tenho que xn menos yn é menor que 1 sobre n para todo n. Quando n tende a infinito, 1 sobre n vai tender a zero, então os limites têm que ser iguais. Beleza? Tranquilo? E aí? Como por hipótese? Alguma dúvida até aqui? Porque são várias propriedades que a gente usa, tá? Não é nada... Como por hipótese f é contínua, certo? Então, o limite de f de xn tem que ser igual ao limite de yn, que é aquela propriedade de continuidade, vai. Mas isso contradiz o fato disso aqui ser maior ou igual a epsilon. Perceberam? Certo? Por quê? Como ela é contínua, certo? Beleza? Então, xn e yn tendem para o mesmo lugar. Certo? O que é a propriedade? Eu tenho por hipótese que ela é contínua, tá? O que a caracterização de continuidade por sequência diz? Que as sequências, se a função for contínua, as sequências convergentes no domínio
têm que ser levadas para sequências convergentes no contradomínio. Então, se as duas sequências convergem para o mesmo lugar e a função é contínua, as imagens delas, que são o f de xn e o f de yn, têm que convergir para o mesmo lugar também. Beleza? Certo? Mas isso contradiz isso aqui, ó. Porque como é que elas podem convergir para o mesmo lugar se a distância entre elas está sempre maior ou igual que algum epsilon fixo? Show? Então é isso, basicamente. Beleza, pessoal? Volta, por favor. Voltar o quê? Não, era essa parte mesmo. É só essa transparência, esse slide. Então, essa demonstração, ela usa muitas coisas, tá? Acho que essa que é muita informação, mas não é nada mirabolante assim, não. Nada de tirar coelho da cartola. Fala, Carlos. Não. Era porque... Tá, chegou uma contradição, mas aí eu queria saber o que a gente estava negando, mas aí é o fato de... A gente chegou a uma contradição disso aqui, que vem da negação da tese. Então, pronto, completou. Beleza? Uma contrapositiva. Tá? Beleza? Pode ir, Vitor, com a sobrancelha franzida. Beleza, pensa. Pode? Tá. Peraí. Vai. Então agora, a gente vai usar, basicamente, o motivo pelo qual eu falei disso agora é porque eu quero demonstrar esse teorema, que toda função contínua é integrável. Tá? E aí, a gente vai precisar da noção de continuidade uniforme, né? Porque, como eu falei desde o começo da aula, o nosso universo de funções, que a gente está falando da questão de integral de Riemann, elas são definidas no intervalo AB, então ela tem um domínio compacto. Então, automaticamente, se ela é contínua, pelo lema anterior, ela vai ser uniformemente contínua. Tranquilo? Nesse intervalo específico. Nesse intervalo, mas toda função que a gente está definindo como integrável, certo? Intervalo. Ela está nesse tipo de intervalo, Uhum. beleza? Sim. Tranquilo? Tá? Então vamos lá. Bom, então isso aí já falei. Uniformemente contínuo. Isso não precisava, enfim. E aí o que eu vou ter? Então isso aqui é a definição de... Então eu peguei um epsilon maior do que zero. Então isso que eu escrevi aqui agora nada mais é que a definição de continuidade uniforme, tá? E esse epsilon aqui, obviamente, é fácil ver que, tá? É o nosso amigo epsilon maceteado, tá? Tranquilo? Já vai, enfim. A diferença é que eu estou declarando que eu fiz a conta ao contrário, né? Certo? Não estou usando é fácil ver que, beleza? Então o epsilon que a gente tem que pegar para dar certo no final é esse. Então, veja bem, aqui que aparece por que a hipótese de continuidade uniforme é importante. Tranquilo? Porque eu preciso de um delta que sirva para todo mundo, né? Que é a ideia de continuidade uniforme. Por quê? Eu peguei um epsilon, certo? Esse epsilon me dá um delta que é um delta uniforme, que é um delta que independe do ponto. Um delta como o Carlos fez o desenho ali, tá? Certo? Então, uma vez tendo esse delta, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma partição de tal forma que todos os intervalos dessa partição sejam menores do que aquele delta. Quer dizer, o comprimento desses intervalos sejam menores do que aquele delta. Tranquilo? Porque a partição é o que eu quiser, tá? Então, um delta lá pode ser um delta minúsculo, mas eu posso escolher uma partição mega refinada de tal maneira que a distância, né, de todos os intervalos caiba dentro daquele delta. Por isso que eu preciso de um delta uniforme. Porque se depender do ponto, eu não vou conseguir construir uma partição. Show? Pronto, aí tudo vai fluir às mil maravilhas agora. Então agora eu vou ter que o supremo, né,
se eu pegar dentro dessa partição, olha só, o supremo, né? Esse IN aqui, não escrever isso, mas esse IN são os intervalinhos definidos por essa partição, tá? Certo? Então, mas já estava escrito em outros slides. Esse IN é um intervalinho xn menos 1, xn, beleza? Tranquilo? Eu estou fazendo isso aqui. Tem o intervalo AB aqui. Aí eu vou pegar uma subdivisão desse intervalo de tal maneira que todo mundo aí esteja menor do que delta. Tranquilo? Aí eu vou olhar dentro de cada intervalo desses, xn menos 1, xn, beleza? Aí a função está aqui, tranquilo? Certo? Aí eu vou olhar, eu quero olhar para a soma inferior e para a soma superior, beleza? Tranquilo? Aí eu vou olhar para o ínfimo e para o supremo, que são as alturas desses intervalinhos. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, como dentro desses intervalinhos, isso aqui vai me dizer o seguinte, que dentro desses intervalinhos, quer dizer, o que isso aqui me diz? Sempre que eu tenho dois pontos do domínio cuja distância é menor do que delta, beleza? Então, a distância entre as imagens deles vai ser menor do que esse epsilon aqui. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, a diferença entre o supremo e o ínfimo também vai ser, no caso, vai ser só menor ou igual do que esse epsilon aqui. Deu para perceber isso? Tranquilo? Certo? Por quê? Se eu pegar, olha só, o que isso aí está dizendo? Se eu pegar dentro desse intervalo, quaisquer dois valores dentro desse intervalo, eu olho o f de um e o f do outro. Essa diferença entre os f's aí é menor do que esse epsilon linha maceteado aqui. Esse outro epsilon aí sobre B menos A? Esse epsilon aqui é só para tirar o menor ou igual. Ah, tá. É uma frescura da frescura, tá? Tá. Por quê? Porque eu tenho que os elementos do conjunto ficam menores do que... Mas quando eu passo o supremo, eu não preservo a desigualdade estrita. Então isso aqui eu pego o menor, é que vai virar menor ou igual. Beleza? Mas isso aqui é menor do que isso. Então é só para ficar com menor estrito. Então por isso que esse 2 aqui estava só por isso. Entendeu? Vai lá. Aí logo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a soma inferior, soma superior, menos a soma inferior. E eu vou usar aquele lema que a gente demonstrou agora há pouco, tá? Que a função é integrável, sem somente ser, para todo epsilon, eu consigo uma partição tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon. Beleza? Então agora eu vou pegar a soma superior e a soma inferior. Quem é a soma superior e a soma inferior? É porque aqui eu já estou colocando tudo num somatório só, tá? Beleza? Certo? A soma, porque eu já estou fazendo diferença, eu poderia fazer a conta separadamente. Eu vou fazer aqui. Ó, a soma superior é o somatório do xk menos 1, beleza? Que é a base dos retângulozinhos, beleza? Certo? Multiplicado pelo ínfimo da função naquele intervalo, beleza? Certo? Isso é a soma inferior. A soma superior é o quê? Escrevi tudo errado aqui, calma. É essa sim mesmo. É. A soma superior é a base do intervalo vezes a altura, que é o supremo, beleza? Tranquilo? Fala. É essa de cima, não é não? Não é o ínfimo das somas superiores? É. Não tá trocado? Não é S? Não, mas isso é a integral superior. A soma inferior é o ínfimo mesmo, entendeu? Não,
Não, porque esse número aqui, então, ele vai dar... Isso que eu tô falando, que senão esse número aqui, o S, ele é menor do que o I. Não, o S é maior do que o I. Mas ele não é o supremo das forças inferiores? Não, isso é integral superior. Ali ele está falando do somatório. Aqui é o somatório mesmo, entendeu? Você está falando do somatório das... Ah, tá. Das áreas, tá. entendeu? Então, esse somatório, isso que está dentro do somatório é a área de cada retângulo, tá vendo? Beleza? Então aqui a base do retângulo é a altura do retângulo. Na soma inferior, a altura do retângulo é o ínfimo. É base Ele tá vezes por altura baixo, ali. é base vezes altura, isso. O ínfimo ali é a altura, não é isso? Isso, o ínfimo aqui é a altura, aqui é a altura do supremo. Tranquilo? Mas, então, por que eu posso fazer essa conta? Porque as bases são as mesmas. O que muda são as alturas. Então, da onde veio esse somatório aqui? Eu subtraí e botei as coisas em evidência. Beleza? Então, soma inferior é isso aqui, soma superior é isso aqui. Aí subtraio os dois, beleza? E junto tudo num somatório só e põe em evidência. Beleza? Então vai ficar isso aqui, tá? Agora, esse negócio que está em cima aqui é menor que esse epsilon maceteado aqui, tá? Beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu substituí tudo isso aqui por esse epsilon aqui, tá? Beleza? Ô Vitor, eu acho que ele estava ali, não? Porque tu tem aqui tem um sinal de menor, era menor do que ele. É que ele? É que continua embaixo. Ah, tá. É menor do que isso aqui. Tá. Certo? Só que agora isso aqui é constante, tá? Então eu botei em evidência no somatório. Tranquilo? Beleza? Aí o que ficou dentro do somatório? Essa como se fosse essa soma telescópica, né? Que todo mundo vai cancelar, só vai somar o primeiro e o último. Aí o primeiro e o último é o quê? B menos A. Aí dá epsilon. Então por isso que eu botei esse B menos A no denominador aqui para poder cancelar com esse epsilon. O problema é só tu fazer essa conta aí maceteada, você tem que ter um trabalho, né? Ela Exatamente. já está pronta. É isso, mas é isso, é uma conta, né? Vai o aluno da graduação chegando agora, tadinho. Tem que saber qual é o macete do epsilon sobre B menos A. Gente, eu me vi. É fácil ver. Eu não, onde saiu isso aqui? Então, mas aí é importante prestar atenção na diferença da forma que eu estou, pelo menos que eu estou tentando falar. Não, claro. E como se fala na graduação. Na graduação parece, é fácil ver que... Não, então, é terrorismo isso. É. Porque eu sofri, gente, eu lia, eu lembro que ele fazia e de onde contas, saiu assim. isso, de onde saiu isso. Só não é fácil ver pra mim, é fácil ver pra todo ele fazia mundo. Menos pra mim, é isso que a gente sente. Exatamente, é violência isso. Tem que fazer as contas. Mas beleza, então isso aí é meio assim, sei lá, chatinho, mas é umas contas que a gente vai ajustando as coisas para dar Vendo a certo. conta, depois se pedir para você fazer, já vai ser terrorismo também? Só de você ver uma vez, igual agora. Aí chega quarta-feira que vem, fala aí galera, como é que faz? Ih, meu filho. Isso. Não lembro não. Então vamos lá, tá quase acabando. Tem meio terrorismo. Isso, a gente tá no slide 12 e 14, hein, Não, galera? mas então, hoje a aula foi bem leve. Olha só, tô brincando. Olha só, bom, aí tem aquelas propriedades. Bom, então nós concluímos, que agora eu quero falar uma coisa, uma finalização que é importante, também nos leva em direção integral de Lebesgue, tá? Nós concluímos no slide anterior que toda função contínua é integrável, beleza? Tranquilo? Aí tem essas propriedades básicas, a soma, que eu não demonstrei, que é chato pra caramba isso, que é mó contarel, e enfim. A linearidade da integral, né, a soma de funções integráveis é integrável quando multiplica por uma constante e tal. Ou seja, a integral é um operador linear, é isso que isso aí fala, vai. E isso aí também, o produto de funções integráveis é integrável, só que não vale, né, essa separação, enfim. Vai, pode ir. Um módulo, tal, vai. Vale recíproco desse teorema, não, enfim. Isso aí menor ou igual. Olha só, Jesus. questões meio, coisas meio chatas, enfim.
Eles têm essa aqui que é importante que eu quero falar. Tem menor ou igual, né? Essas duas funções são positivas. Ó, você já grava a prova, né? Não ali. Mas isso aí tá, isso é meio, enfim, Mas meio não cai assim. da prova, não. Aquela coisa que tem que estar aí para constar. Tá. Esse último aqui que eu quero falar uma coisa, que assim, é a coisa da separação dos intervalos, tá? Beleza? Então se eu tenho a função definida no intervalo AB, aqui, beleza? Eu pego um ponto C no meio, então a integral em AB é igual à soma da integral em AC mais CB. Esses teoremas todos, a demonstração deles são umas contas, beleza? Tranquilo? Mas uma consequência desse teorema aqui e do outro que a gente viu de continuidade é o seguinte: se a função tem, por exemplo, uma continuidade, então ela também é integrável. Beleza? Porque é só eu separar o domínio. Tá na boa? Certo? Tranquilo? Né? Isso é uma consequência desse teorema com aquele que a gente acabou de demonstrar, que toda função contínua é integrável. Beleza? Tá? Que é isso aqui, tem uma continuidade, descontinuidade. Aí eu separo, ela é contínua aqui, ela é contínua aqui. Tá? Então ela é integrável aqui, ela é integrável aqui. Se ela é integrável aqui, é integrável aqui, é integrável no todo, e a integral é a soma das integrais. Beleza? Generalizando isso, tem mais um slide depois desse? Acho que não. Ah, sim, é isso. Generalizando isso, certo? Se a função tiver um conjunto finito de descontinuidades, ela continua sendo integrável. Sim, Pelo mesmo argumento. É só ir dividindo. Exatamente. Tranquilo? Então, isso nos leva à seguinte pergunta. Por outro lado, a gente já viu aquele exemplo daquela função 0 e 1 no sentido de rima, que era descontínua em todos os pontos. Aí ela já perdeu, já não é mais integrável no sentido de rima. Então isso nos leva à pergunta assim, o quanto, até onde a função pode ser descontínua e continuar sendo integrável. Beleza? Porque eu sei assim... É finito, mas até... exatamente. Se é finito, o conjunto de continuidades, se é finito, ela é integrável. Mas será que eu posso ter um conjunto infinito de descontinuidades e ela ser integrável, ainda assim? Então isso nos leva a esse teorema aí, que a demonstração dele é bem longa, tá? Nem sei se a gente vai fazer. Mas é a caracterização, que é chamado teorema de Lebesgue, inclusive, que é a caracterização das funções integráveis. Esse teorema responde essa pergunta que eu acabei de falar. Até o quão descontínua pode ser uma função e continuar sendo integrável, tá? Vai lá. Então a gente vai ter, não vou falar disso agora, a gente vai falar depois, a definição de medida nula, que eu já falei aqui, é a definição escrita, um conjunto de medida nula, certo? Isso aqui é finito. Ah não, isso aqui não é o teorema de Lebesgue, esse teorema que eu acabei de falar. Se tem um conjunto finito, então integrável. Beleza? O último é de medida nula. O teorema de Lebesgue é esse aqui embaixo. Que é a caracterização. Esse teorema que está aqui embaixo responde esse que responde a pergunta que eu falei, tá? O quão uma função pode ser descontínua e continuar integrável. Então esse teorema ele fala: uma função é integrável se e somente se o conjunto das descontinuidades tem medida nula. Beleza? No sentido de rima. E em cima se deu a definição aqui. A Aqui medida a nula no definição sentido da depois métrica aí agora. Hã? Aí a medida nula vem da métrica. Isso. Então, mas depois a gente vai falar mais dessa definição de medida Calma, nula. mas então você está usando uma definição de Lebesgue para falar da integral de rima? Sim, porque não é, essa definição é proposta por Lebesgue, entendeu? E aí ele usa, tipo, se isso aqui se for assim, lá na de rima, então vai ser Isso. integrável. E a partir disso ele constrói a outra formulação de integral dele. Ah, entendi. Entendeu? Entendi.
beleza, Não, queria acabou. saber se acabou. Tá, não, é Ele isso. tinha acabado que eram só 15. Mas a gente vai falar mais sobre isso aqui, certo? Essa Então, partezinha da definição nula, né? que a gente depois vai falar, quando for falar mais dessa questão de integral de Lebesgue, vai falar mais da definição de medida, etc, tá? Mas olha só, então, repara só, estou falando aqui de integral de rima, embora, como a Adriana falou, tem Lebesgue aqui no meio, mas eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, está escrito integral aqui, é integral de rima, tá? Isso são as, digamos assim, as reflexões de Lebesgue que levaram à construção de outra integral, tá? Beleza? Então, por exemplo, aquela função que a gente viu que é 0 nos irracionais e 1 nos racionais, ela não é integrável no sentido de rima, porque ela é descontínua em todos os pontos. Então ela fura esse teorema. Agora, aquilo que eu falei, Lebesgue vai falar, isso não importa. Não importa que ela é descontínua em todos os pontos. O que importa é que ela é 1 ou 0, ela é constante, por exemplo, em quase todos os pontos. Então não importa que ela é... Porque continuidade, justamente, continuidade é um conceito topológico. E a medida é algo que não é independente, digamos assim, da topologia. Então essa é a ideia, tá? Beleza? Só para terminar também, um outro exemplo, aquela função, uma função que eu adoro, que é a minha função favorita, não sei se vocês lembram, que é uma que é 0 nos irracionais e 1 sobre Q nos racionais, lembram dessa função? Ela é a função que é 0 nos irracionais e nos racionais ela é definida assim. Eu pego o número racional e escrevo como fração irredutível P sobre Q. Aí a função vale 1 sobre Q. Beleza? 1 sobre P sobre 1 sobre Q. No P sobre Q ela vale 1 sobre Q. Então F de 3/4 é 1/4. Entendeu? Ah, tá, entendi. Você usa só o denominador usa só o numerador. Isso. E ela vale 0 nos irracionais. Essa função se acumula no eixo X, digamos assim, né? Quando você... as imagens dela vão se densificando quando você diminui o valor de y, tá? Essa função tem a propriedade, que a gente já falou sobre ela em análise 1, que ela é contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Tá? É uma bizarra também. Uma função não careta. Essa função, quem é o conjunto das descontinuidades dela? São os racionais, que é um conjunto de medida nula. Então, essa função é integrável, no sentido de rima. Beleza? Tranquilo? Porque ela satisfaz segundo esse teorema aqui, tá? De rima? Não, no sentido de rima. Isso que é sofrer. Porque se ela é descontínua nos racionais, os racionais são enumeráveis, Isso. São então de medida nula. eu consigo controlar, assim, digamos. Sim. Isso. E aí ela passa a ser integrável em rima. Isso. Mas é... Olha Não, só. mas vai voltar nisso aí, ela Esse é o A gente, olha só, essa é a ideia. Esse teorema aqui, a gente... Acabou melhor que eu foda-se. Calma, esse teorema aqui, a gente não demonstrou ainda, mas vamos aceitar esse teorema. O que esse teorema diz? É uma caracterização de funções integráveis à rima, tá? Então, o que esse teorema diz? Como eu sei que uma função é integrável no sentido de rima ou não? Eu olho para o conjunto de descontinuidade dessa função. Ele Mas é infinito? Hã? Mas ele pode ser infinito de medida nula. Tem Aí é que medida tá. nula. Mas a medida Essa nula, não é mas a medida nula não é Que- o bolo do Lebesgue? Então, Não é é isso que eles estão falando. Não, a medida nula é o começo da construção da integral de Lebesgue. A gente está Entendeu? usando o Lebesgue Não, para porque, fazer uma sim, definição sim, pra é porque rima. sim, a Mas a gente não está rima, dando a integral de Lebesgue. a integral de rima, ela vai ser integrável se ela tiver uma, conjunto digamos das- assim, uma quantidade de Descontinuidade descontinuidades finita. finitas. Não, Não? não, isso é verdade, mas isso é Sim, só uma é. implicação. Mas a volta disso não é verdadeira.
Quer dizer Entendeu? que se ela não se ela for Se o conjunto infinita, de descontinuidade é finita, então ela é integrável. sim. Porém. Mas ela pode ser integrável. E infinita? Sim. Ah, É isso que esse teorema aqui não é C e somente C. Ah, tá. É isso que esse teorema aqui diz. Esse teorema é C e somente C, portanto ele é um critério. Tá? Então ele diz isso. Como é que eu sei que uma função é integrável para rima? É o Lebesgue falando rima aqui mesmo, entendeu? Porque a partir daí, isso é o começo. É da integral da construção. Não é integral de Lebesgue que a gente está falando. Aí aqui. os racionais não vão importar. Isso, exatamente. Mas olha só, aquela função que eu falei que é 0 nos irracionais e 1 sobre Q nos racionais. Ela O é conjunto das descontinuidades é Q. Q tem medida nula. Logo, essa função é integrável. Esse teorema de baixo aqui, ele generaliza o de cima. É isso. Mas isso em E o rima. de cima é verdade. Em rima. Pois De é. Mas cima o de é baixo é verdade. mais poderoso. Isso é muito bom. É, porque o de baixo é essencialmente seu, de cima não. É, exatamente. Isso é louco. Isso é totalmente louco. Agora, a outra função que é 0, são duas funções diferentes, tá? Uma que é 0 nos irracionais e 1 sobre Q nos racionais, essa é integrável Calma aí. para rima. A outra, que é 0 nos irracionais e 1 nos racionais, essa não é integrável para rima. Porque Porque o conjunto de descontinuidade é o... é não enumerável. Isso, o conjunto de descontinuidade é todo o intervalo 0, 1. Ela é descontínua em todos os pontos. Entendeu? Então essa descontinuidade não tem tamanho nulo. É, não Se a gente for tem. pensar em medir. Isso, exatamente. A descontinuidade é todo o domínio. Entendeu? E o domínio é o intervalo 0, 1. Cara, como é que deve ser criar uma Tem que teoria voltar a partir isso aí. de uma teoria que você está estudando? Deve ser um É, porque você muito louco, percebe porque é isso que ele algo faz. que... O doutorado tá fazendo. Você percebe Doutorado, não sei uma... o que é isso. Você, Não, per- falando que tenta um pouco isso. Ah, sim. Então, eu tô falando, não sei o que é isso, não vou fazer você isso. percebe algo nessa teoria que aponta tem uma ponta solta, digamos É. assim. Entendeu? Cara, A mesma coisa, como é que Einstein propôs a relatividade em cima da mecânica newtoniana? Ele falou, tem algo Aliás, a aqui... gente vai assistir uma palestra sobre isso. É, agora. Vocês assistiram? A Não, gente vai vai assistir agora. Ah, Você é? antecipou o seminário de história, que hoje é sobre a Quem relatividade. vai dar? Meu Deus. Viu, Deus? Ah, legal. O meu é fera, vai ser bom esse seminário. Pô, isso aí foi uma pegadinha danada, porque a primeira teorema eu achei, não, fechou então. Fechou, porque esse... Mas isso, O ó, conjunto mas de Esse conjunto descontinuidades Mas pouco sai, infinito, mas vai. como que a gente sai daqui sempre assim? É, Mas como isso aconteceu historicamente? Como assim? Nessa Mas hora, não é isso. o Ah, Riemann não sei. propôs, o Lebesgue depois achou, do tipo assim, depois que o Riemann propôs o que ele propôs, a grande questão foi, tá, mas tem alguma função que não é integrável via do Riemann? Aí a galera começou a encontrar algumas coisas. Aí o Lebesgue propõe essa parte da medida, que aí é do tipo, é isso aí que a gente está vendo. Não, mas eles são contemporâneos ou, tipo, Não sei. épocas distintas? pera aí. É. Lebesgue é quando? Rima é... É tipo 1840, 1840, 50, 60. A eleição O Lebesgue é tipo 50, 60, 70. Ah, Era tudo na mesma aqui, época. ó, mesma geração. Um pouquinho só depois. Então, É, o Lebesgue é como se fosse um dos primeiros alunos Então, do mas Riemann, esse digamos teorema. assim, de idade. Ele formou para dar aula, o cara tava lá. é, Mais ou vamos menos. compreender então. Que? Não, eu pensei isso no sentido histórico. Porque isso Ah. pode ser, tipo, anos depois. Tá. É, assim, no sentido histórico, eu não sei quanto tempo depois foi. Eu não sei Porque porque muitas vezes eu as acho que em coisas- 1900 e pouco o Lebesgue ainda estava vivo. Então ainda tinha coisa que é tipo assim, isso aí não deve ter mais de 120 anos, por exemplo. É, São coisas Porque relativamente 1900 e recentes. pouco? 1900. Ah, o iníciozinho. É. Ah, tá. Porque às vezes uma pensei no pessoa final. constrói uma... Aprendeu do Pouco? O cara tá vivo até agora. Medida nula. É, a máquina, a lenda viva. Beleza, então é isso. Curtiram? Bom. Sim. É, Você vai ter que voltar isso aí, né? Sim, bom. É, só vamos começar com essa bomba. Olha, eu vou te né? alertando que eu vou. Semana que vem a gente vai mudar um pouco de assunto, porque tem que é outra viagem, tá? Que é bem legal. Na outra aula a gente vai voltar nisso aqui. Vai.